E aí, pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário. Aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, aquele padrão de sempre: comenta, compartilha, se inscreve, checa os links na descrição. Lá você encontra todas as redes sociais do canal, os links importantes para o vídeo em questão e também os links para apoio financeiro do canal, no qual você pode apoiar através de Nano, Bitcoin e Shitcoin, que é a moeda estatal, através de Pix. Pode fazer uma doação lá caso você queira ajudar aqui o projeto, ou de outra forma, ou também se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema. Se inscrevendo no canal você já ajuda. No momento que esse vídeo está saindo, o canal está próximo de 300 inscritos, então me ajuda aí a chegar, sei lá, 300 inscritos. Se você se inscrever e trouxer mais uma pessoa, tá com 289, já são 291. Então, se as mais duas pessoas fizerem isso, enfim, não precisa muita gente para poder chegar nesse número. Só mais 11 pessoas. Então, me ajuda aí com essa questão. E o vídeo de hoje é uma continuação da leitura comentada do livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, esse livro aqui. Essa é a parte 2 do capítulo 3. Eu estou tendo que fazer dessa forma por uma limitação do meu celular, que ele não consegue gravar mais do que, sei lá, 25 minutos, então eu estou fragmentando o capítulo em partes, porque o capítulo é longo. E é isso aí. Só fazendo uma recapitulação aqui na parte anterior, que eu vou deixar o link na descrição com a playlist para você acompanhar a leitura comentada. Eu parei na parte em que o Hope estava falando sobre como deixa de ser a produção feita por donos de fábricas e vira basicamente zeladores. E aí, aqui o Hope vai seguir o raciocínio que eu interrompi ali e vou seguir aqui. Então, começando a leitura de fato. O que significa ter uma economia de zeladores? O que significa, especificadamente, modificar uma economia construída sob a teoria natural da propriedade para uma socializada? A propósito, duas observações devem ser feitas e já irão lançar luzes sobre a anteriormente mencionada promessa de igualdade e eficiência. Declarar todo mundo como coproprietário de todas as coisas só resolve nominalmente o problema das diferenças de propriedade. Não resolve o problema real fundamental: diferenças no poder de controlar. Numa economia baseada na propriedade privada, o proprietário determina o que deve ser feito com os meios de produção. Numa economia socializada, isso não pode mais acontecer porque não há proprietário. Contudo, o problema de determinar o que deve ser feito com os meios de produção ainda permanece e tem que ser resolvido de alguma forma, desde que não haja uma harmonia pré-estabelecida e pré-sincronizada de interesses entre todas as pessoas. Caso em que quaisquer que fossem os problemas, estes não mais existiriam. Ou seja, o que o Hope está querendo colocar aqui? Que não é porque você mudou o regime que o problema deixa de existir. Ah, mas tá todo mundo achando assim, que não sei o que. Isso é basicamente a falácia do Nirvana. É você colocar que vai estar tudo perfeito, bonitinho, que vai ficar tudo bem e ninguém vai querer, não vai mudar nunca a demanda, a oferta, enfim. E, bom, é nessas horas que a gente tem que chamar o Marx e os marxistas do Fantástico Mundo de Marx, né? É uma referência a um desenho que tinha nos anos 80, 90, que tinha um moleque que era meio xarope das ideias, ficava imaginando uns bagulhos, sabe, fantasiando. É tipo comunista fantasiando com a revolução. Então, por isso que eu falo do Fantástico Mundo de Marx. Pesquisem, chama o Fantástico Mundo de Bob. É bem engraçado. É um menino baixinho, textudo, assim. Até, até o fato engraçado da minha infância. Meu tio ficava me zoando falando que eu vou aparecer com ele. Veja o desenho e tirem suas conclusões. Deixem nos comentários. Enfim, seguindo aqui. Voltando às palavras do Hope. Mas haja algum grau de discordância. Na verdade, apenas uma visão do que tem que ser feito pode prevalecer e as demais devem ser, mutatis mutandis, excluídas. Mas, novamente, deve existir desigualdade entre as pessoas. A opinião de alguém ou de alguns grupos deve prevalecer sobre a dos outros. Ou seja, essa utopia igualitarista que os socialistas pregam de que, não, ninguém vai mandar. Não, alguém vai mandar. A questão é quem. E geralmente quem manda são os membros do partido. E se você não concorda muito com as ordens do partido, bom, socialistas inventaram uma coisa chamada Gulag, que é pra colocar a galera que não gosta das ordens do partido. Então, enfim, você vê como que eles são. Eu não vou dizer democráticos, porque de fato eles são democráticos. Democracia é isso. Pra você ver como que eles são bem práticos na aplicação das suas ideias. É tipo assim, cala a boca e obedece. Você não cala a boca e obedeceu? Gulag. É basicamente isso. Seguindo aqui, a diferença entre uma economia de propriedade privada e uma economia socializada é apenas como determinar aqueles que prevalecerão em caso de discordância. No capitalismo, deve haver alguém que controla e outros que não o fazem. E, por essa razão, as diferenças reais entre as pessoas continuam a existir.
mas a questão de qual opinião prevalecer é resolvida pela apropriação original e por contrato. Também no socialismo, as diferenças reais entre controladores e controlados inevitavelmente devem existir. Somente no socialismo a posição daquele cuja opinião é vencedora não é determinada por usuário anterior ou por contrato, mas por meios políticos. Aí o Hoppe faz uma nota de rodapé. Número 29. A diferença crucial entre o capitalismo e o socialismo é que, sob o capitalismo, as ações voluntárias dos consumidores determinam, no fim das contas, a estrutura e o processo de produção, considerando que num regime socialista essa função cabe ao produtor zelador. CF especificadamente o capítulo 9 desse livro, ou seja, ele está se autorreferenciando. No capítulo 9 ele vai falar mais sobre isso, basicamente. Definitivamente, essa distinção é de suma importância e nossa discussão voltará a ela depois nesse capítulo e novamente nos capítulos seguintes. Mas por hora basta dizer que, ao contrário das promessas igualitárias do socialismo, não se trata da diferença entre um sistema igualitário e um não igualitário, no que diz respeito ao poder de controlar. Seguindo aqui. A segunda observação está intimamente ligada à primeira e diz respeito às supostas elevadas capacidades de coordenação do socialismo. Novamente, um exame mais detido revela que a diferença é meramente ilusória, criada apenas pela semântica. Dizer que uma economia de proprietários privados é suplantada por uma economia nacionalizada cria a impressão de que, em vez de uma variedade de centros de tomada de decisão, passou a haver subitamente apenas um. Na verdade, nada mudou. Há tantas pessoas e interesses diferentes quanto antes. Portanto, tanto quanto o capitalismo, o socialismo tem de encontrar uma solução para o problema de determinar como coordenar as utilizações dos diferentes meios de produção, dadas as diferentes perspectivas da população e sobre como devem ser realizadas. Para essa parte aqui, especificadamente, eu vou deixar um comentário aqui que eu acho interessante. Percebe como essas decisões das pessoas, se você for para pensar, elas não têm como ser matematizadas. Aqui é basicamente a parte do cálculo econômico. Eu tenho um livro aqui do Mises, do Cálculo Econômico sobre o Socialismo, eu vou trazer a leitura comentada dele. Não vai ser o próximo livro já está definido, vai ser o que deve ser feito, do Hoppe, que é um livro que é muito espantalhado pelos gradualistas e eu quero trazer ele para o canal. Mas provavelmente depois desse eu vá para esse livro, porque ele está aqui, eu já li ele umas 2 vezes, mas enfim, é um livro que vez ou outra você sempre volta para ler. E também outro livro que eu pretendo trazer, que na verdade não é bem um livro, é mais um livreto assim, que é a tese do Hayek sobre o uso do conhecimento da sociedade, inclusive vai ser o livro na sequência. Então, os próximos 4 livros, basicamente, já definidos. O que deve ser feito, os 3, né, na verdade, o que deve ser feito, a parte do Mises, né, do Cálculo Econômico sobre o Socialismo, e o livro do Hayek, porque eles são complementares, de certa forma. Hayek e Mises, eles refutaram o socialismo ambos, mas de maneiras diferentes. O Hayek vai por uma linha mais da parte intelectual, no sentido de capacidade cognitiva de um único indivíduo conseguir coordenar as informações, e o Mises vai muito mais pela parte economics, sabe? Tipo, a parte de economia mesmo, aquela economia mais hardcore, de ciência econômica, né? Que os americanos ele tem uma palavra para economy e economics. Acho que o mais próximo de tradução seria economia e ciência econômica, mas enfim, não é muito preciso a nossa língua para fazer essa distinção que eles fazem. Então o Mises vai por essa linha. É um pouco do que o Hoppe está comentando aqui, só fazendo esse adendo. Mas enfim, vamos voltar aqui. A diferença entre capitalismo e socialismo é, novamente, como conseguir a coordenação e não entre o caos e a coordenação, como sugere a semântica socialista. Em vez de simplesmente deixar os indivíduos fazer o que quiserem, o capitalismo coordena as ações e obriga-os a respeitar a propriedade usufrutuária anterior. O socialismo, por outro lado, em vez de deixá-los fazer o que lhes agrada, coordena os planos individuais pela sobreposição do plano de uma pessoa ou de um grupo, independentemente da propriedade anterior dos acordos de troca mútua. Ou seja, basicamente, quem passa a tomar as decisões é o grupo que está no poder, ou o grupo político vigente, ou algum grupo que o grupo político delegou, enfim. Basicamente, não é mais a mesma coisa. Aí aqui o Hoppe faz uma nota de rodapé, vamos pegar ela aqui que é interessante. Nota 30. Mises escreveu que o traço essencial do socialismo é de que haja apenas uma vontade atuante. Pouco importa quem seja o titular dessa vontade, esse comando deve caber a um rei, cuja dinastia remonte aos deuses, ou a um ditador, que governa por força de seu carisma. Pode caber a um Führer ou a um conjunto de líderes eleitos pelo voto popular. Um fundamental
é que o emprego de todos os fatores de produção seja comandado por um único centro de decisão. Aí aqui ele fala sobre isso, né? A citação que ele pega do Ação Humana, página 792. Então, vamos lá. Não é preciso nem dizer que essa diferença também é de suma importância. Mas não é, como o socialismo marxista gostaria que acreditássemos, uma diferença entre planejamento social e ausência de planejamento. Pelo contrário, tão logo os mecanismos de coordenação do socialismo e do capitalismo vêm à tona e são reconstruídos, a alegação sobre a grande eficiência do socialismo começa a perder imediatamente muito de sua credibilidade e a tese contrária parece ser mais convincente. Um comentário aqui sobre essa parte. Quando eu tava ali na iminência, ali na boca do gol para a União Soviética cair, teve um dos caras lá da União Soviética, eu não lembro o nome agora do presidente, que foi, mas assim, o cara, ele saiu da União Soviética e ele foi visitar os Estados Unidos. E o cara parecia uma criança na frente de uma loja de doce, de tanto produto que tinha, de variedade, enfim. Então, a suposta superioridade de produção do socialismo, na verdade, era uma não produção, porque não conseguia produzir bens o bastante para chegar naquele ponto. Então, tinha esse problema da coordenação aí. Então, vamos lá. Seguindo aqui. Quão bem fundamentada essa tese realmente é e por que cabe especificadamente ao capitalismo e não ao socialismo provar que o seu mecanismo de coordenação é economicamente superior, ficará claro quando deixarmos de lado as diferenças aparentes e nos concentrarmos nas diferenças reais. E quando também analisarmos a redistribuição de títulos de propriedade e, consequentemente, de renda, que resulta quando se desiste do capitalismo em favor de uma economia de zelador, como definido anteriormente. Do ponto de vista da teoria natural da propriedade, voltando, esse é um conceito que ele desenvolve no capítulo 2, então se você estiver acompanhando sem ver os vídeos anteriores, link da playlist na descrição, volta lá e leia. Acompanhe. Do ponto de vista da teoria natural de propriedade, a fundação do capitalismo, a adoção dos princípios básicos de uma economia de zelador, significa que os títulos de propriedade são redistribuídos dos verdadeiros produtores e usuários dos meios de produção e daqueles que os adquiriram pelo consentimento mútuo dos usuários anteriores para uma comunidade de zeladores na qual, na melhor das hipóteses, cada um mantém a guarda das coisas que previamente possui. Mas, mesmo neste caso, cada usuário anterior e cada contratante seriam prejudicados, na medida que não mais poderiam vender os meios de produção e manter de forma privada o valor recebido pela venda. Nem poderiam se apropriar do lucro por utilizá-lo da maneira que o fazem e, consequentemente, diminuir para eles o valor dos meios de produção. Mutatis mutandis, cada não usuário e cada não contratante desses meios de produção seria beneficiado ao ser promovido a categoria de zelador, com pelo menos um direito parcial de decidir sobre os recursos que não havia anteriormente utilizado nem contratado para usar, e sua renda aumentaria. Além desse esquema de redistribuição, há outro contido na proibição do capital privado recém-criado ou no grau de obstrução, dependendo do que é o tamanho da parte socializada da economia, sobre o qual esse processo deve agora se realizar, uma redistribuição dos recursos das pessoas que renunciaram a um possível consumo e, em vez disso, pouparam o capital com a finalidade de empregá-lo produtivamente, ou seja, com o objetivo de produzir bens de consumo e que agora não podem mais fazê-lo ou que têm agora poucas opções disponíveis. Para os não poupadores, que sob o esquema de redistribuição adotado conquistaram o direito de decidir, ainda que parcialmente, sobre os fundos poupados. O que o Hoppe está querendo colocar aqui? Essa parte é um pouco mais complexa. Na prática, quando você... isso é um conceito que ele aborda bastante no Democracia o Deus que Falhou. Quando você começa a adotar uma sociedade socialista, vamos colocar assim, vamos pegar um exemplo mais concreto aqui para vocês entenderem, pegar o Brasil atual. Tem lá o Bolsa Farelo, né, como o Bolsonaro chamava, que agora ele criou o dele, que é de 600 conto. Se você é um trabalhador, vamos colocar assim, que você ganha 700 reais por mês, qual que é o seu incentivo? Você pode olhar e falar, cara, eu tô trabalhando aqui para ganhar 100 reais a mais. O quanto vale esses 100 reais a mais para mim? Vamos colocar assim, que o cara consegue fazer todo o rolê dele ali, pagar com 700 reais ele consegue viver. O cara tem casa própria, enfim. Ou, sei lá, mora numa casa que ele não paga aluguel de algum jeito. Esse cara ele pode tomar uma decisão e falar, cara, eu não vou trabalhar, não compensa. Eu vou pegar o auxílio, quito do meu emprego, saio do meu emprego, pego o auxílio, fico com 600 conto, dou uma cortada aqui numa despesa aqui, uma despesa ali e tal, consigo eliminar esses 100 reais e fico de boa. Você percebe que ele era um
vamos colocar assim, um poupador, de certa forma, um produtor, ele produzia alguma coisa com o trabalho dele, e ele passou a ser basicamente um cara ocioso. Por quê? Por causa de incentivo de políticas socialistas. Não diretamente pela socialização dos meios de produção, mas uma outra forma. Então, vocês entenderem como que essa parte zoa basicamente a sociedade. Bom, esse vídeo aqui ele já está mais ou menos na faixa de corte que eu estou fazendo, que é mais ou menos 15 minutos, por causa dos problemas que eu expliquei ao longo da série aqui, que meu celular está dando. Enfim, eu vou cortar essa parte aqui então, e eu estou na página 38 agora, e esse capítulo vai até a 48, então acredito que deva ser, se não a antepenúltima, talvez a penúltima parte. Mas é isso. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo a série, porque, enfim, são vídeos mais longos, mais teóricos, mais complicados, então é bem legal forçar, assim, essa leitura comentada, tanto da minha parte de ler e explicando, e também de vocês de, tá, entendi, pô, esse insight aqui e tal. É bem legal essa interação. Deixe nos comentários aí o que você achou do vídeo, enfim, do livro, do Hope, se você concorda, discorda, de repente, se é socialista, veio aqui e discorda do que está colocando, coloque seu argumento. Quero ouvir também, é importante. Mas enfim, é isso aí. Queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo. Chequem os links na descrição. Tem todos os links da playlist para você ver. Tem o link para compra do livro na Amazon. Tem o link para você baixar o livro gratuito se você preferir assim lá no site do Instituto Waterbury Brasil. E é isso. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.